do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula de EBD que espero que tenha sido muito útil e tenha sido muito útil as aulas que nós temos tido até agora. São milhares de pessoas que estão sempre conosco aqui, aprendendo conosco e também trocando ideias conosco para EBD, Escola Dominical, lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020 na classe de adultos, a raça humana, origem, queda e redenção, revista da editora CPAD para as Assembleias de Deus, que traz como comentarista o doutor e pastor Cláudio Honor de Andrade, um dos maiores nomes da nossa teologia pentecostal aqui do Brasil. Bom, a lição que nós já passamos por algumas lições. Já tivemos a primeira lição, Adão, o primeiro homem. Tivemos a segunda lição, a criação de Eva, a primeira mulher. Tivemos a terceira, a natureza do ser humano. Tivemos a quarta, os atributos do ser humano, que foi a última que nós estivemos aqui com os irmãos. E agora estamos na lição de número 5, a unidade da raça humana. As 5 lições já estão formando praticamente completo o primeiro mês desse trimestre de 2020, desse primeiro trimestre. A lição de número 5 será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2020 nas igrejas pentecostais do nosso país, e nós de antemão já estamos publicando os nossos vídeos, saem sempre no ar aos domingos a partir das 22 horas. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o teu like, compartilhe-nos como uma demonstração de seu apoio e que possamos continuar assim aprendendo da santa e bendita palavra de Deus, ok? Vamos ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição, espero que o nosso áudio, a nossa imagem esteja bom. Peço que você, inclusive, comente aí embaixo como é que está o nosso áudio, nossa imagem, para que a gente venha estar sempre evoluindo e melhorando cada vez mais, a fim de poder ajudar a Igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso Brasilzão. Vamos para o nosso texto áureo da nossa lição, que está em em Malaquias, no capítulo 2, o versículo de número 10, onde as Escrituras nos dizem o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Esse aqui é o nosso texto áureo da nossa lição, da nossa quinta lição do primeiro trimestre de 2020, que traz o título de A Unidade da Raça Humana. A verdade prática está: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Quero recomendar aqui aos irmãos algo que às vezes os irmãos não fazem em casa, que é ler a leitura diária da sua lição. A leitura diária é uma forma de incentivo que a Escola Bíblica Dominical sempre teve para incentivar os irmãos a estarem meditando nas Escrituras durante a semana, em textos que serão explicados ou comentados durante a lição no domingo. Quando chega o domingo, as lições serão comentadas, a lição será comentada em classe, em sala de aula. Mas de antemão você já vai meditando nos textos durante a semana e durante a sua semana, a fim de que você possa estar captando, aprendendo um pouco da mensagem que o comentarista da lição deseja estar passando. Então pega aí a sua lição, dominical e vamos estar estudando. A presente lição está falando da unidade da raça humana. Lembrando aos irmãos que nós não temos aqui a pretensão de apenas estar lendo a lição, porque isso o professor, amado professor, já deve estar fazendo na sua classe de escola bíblica. Mas o nosso objetivo não sendo de ler apenas a lição,
mas de estar aqui trazendo conteúdos adicionais à lição dominical. Mas esta lição de número 5, creio eu ser uma preparação, eu tenho ela como uma preparação para a próxima lição, a lição, na verdade, de número 7, tá? Então nós vamos falar da unicidade humana e depois a sexta nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Mas a lição 7, a queda do ser humano, é uma preparação. Essa daqui que nós estamos é uma introdução. A que passou e esta aqui eu diria que é uma introdução, porque na matéria de antropologia e a martiologia que nós estudamos, nós sempre estudamos esse tipo de assunto, a unicidade humana, a unidade, desculpe, da raça humana, entre outras questões. Nós sempre estudamos dentro do escopo de introdução da matéria. Portanto, acredito que a intenção foi ser introdutória. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe sem delongas. Atos capítulo 17, versículos 22 ao versículo 28. Atos 17, 22 a 28 é o texto base da nossa lição. Tudo tem que ser embasado nas Escrituras. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada. O texto diz assim, acompanhe comigo. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecerdes, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor